a comida ideal para quem tem diabetes? Se você tem diabetes, sofre em fazer a escolha na sua alimentação, sabe o que comer, hein? O que é correto, o que é errado? Olha, no Pausa do Café de hoje vamos saber o que é mito e o que é verdade na hora de se alimentar. Roda! E claro, quando o assunto é nutrição, a gente conta sempre com o auxílio mais do que luxuoso dela, nossa Nutri, doutora Alessandra Gama, sempre bonita, mas ainda pela internet, não é? Tá certo, tá me enganando, né, doutora Alessandra? Bom dia! Bom dia, chego já. Bom dia, prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Doutora Alessandra, é sempre realmente um desafio, né, para quem é diabetes, quem tem diabetes, né, saber o que comer, né, porque o comer errado pode gerar outras consequências, né, e muitas vezes a gente não tem o hábito de ler os rótulos para saber de fato, né, a composição do alimento, o que pode, o que não pode, e tem muitas vezes, inclusive, as coisas estão ali embutidas e a gente não tem a noção. Então, afinal, o que é mito, o que é verdade? Diabéticos podem consumir carboidratos, por exemplo? Bom dia a todos. Então, Tiago, é mito, tá? Na verdade, assim, é verdade que eles podem sim comer carboidratos. Mas deixa eu explicar uma coisa para você rapidamente. A questão da alimentação do diabético, se essa pessoa com diabetes, ele está controlado, ele pode fazer o uso de qualquer alimentação, tá? A gente vai só apenas pensar de que forma esse alimento ele vai se comportar no organismo desse paciente, tá certo? Se ele tiver ali todo controlado, bem acompanhado, fazendo o monitoramento direitinho, ele vai saber e vai entender qual o tipo de alimento que ele pode consumir e qual a quantidade. Porque logo do início eu digo para você, o equilíbrio é a chave de tudo. Também para o paciente aí com diabetes. Então, o carboidrato, ele pode sim ser consumido por pacientes com diabetes. Só que a gente, quando fala em carboidrato, a gente tem que sempre pensar qual o tipo de carboidrato, né? Por exemplo, a diferença entre um pãozinho francês e um pãozinho integral, como ele vai se comportar? Esse pãozinho francês, ele vai se comportar de uma forma assim rápida, ou seja, ele vai elevar rapidamente essa glicose, o que não é muito interessante, mas ele pode sim consumir uma quantidade pequena, um pãozinho ali de 15 gramas. Mas seria o mais interessante é que ele fosse acrescido sim de fibra, porque a fibra ajuda a modular melhor, ela não eleva tanto, ela se comporta de uma maneira mais adequada aí com relação à glicemia desse paciente. Por quê? Porque esse pão integral, ele é acrescido aí de fibra. Então, entre o pão normal, um pãozinho francês, e um pão integral, de preferência aí, com certeza, um pão integral. Perfeito. Mas ele pode sim consumir o carboidrato. Perfeito. Mais uma perguntinha. Mito ou verdade? Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doce? Olha aí. Tanhanhanhan. Mito, Tiago. Mais uma vez a gente bate naquela história de que a quantidade, ela é importante, tá? Ela é, na verdade, ela é primordial. Então, quando a gente fala assim, o diabético nunca mais pode comer um doce, não é bem assim, tá, gente? O que eu tô trazendo para vocês são comprovações científicas, tá? Porque a gente tem o achismo, a gente tem as coisas que a gente vê na internet. Então, o paciente com diabetes, ele pode sim consumir de forma moderada. Por exemplo, um bolo que é feito de açúcar, esse paciente pode consumir? Sim, ele pode consumir uma única fatia aí durante o dia, mas ele consegue sim ter esse acesso a esse alimento com açúcar sem nenhum problema. Só que ele precisa estar monitorando a sua glicemia, ele tem que estar com esse diabetes bem controlado, através de medicação ou insulina, enfim, é super importante, mas ele é um mito, ele consegue sim, tendo acesso a menor quantidade, esse alimento, com tranquilidade. Muito bem. Mito ou verdade? Atenção. Açúcar causa diabetes? Mito, Tiago, o açúcar ele não
causa o diabetes? Lembrando que o açúcar, na sua composição, ele é extremamente calórico. Então, o que vai acontecer? A utilização desse açúcar por um longo tempo, ele vai causar aí uma elevação desse peso, né? Um sobrepeso, uma obesidade. E isso sim pode acarretar lá na frente uma resistência à insulina ou até mesmo diabetes do tipo 2. Mas a utilização desse açúcar a um longo prazo, tá? Sem moderação, tá? Então, esse tipo de comportamento, de hábito alimentar das pessoas, não somente para o diabético não, tá, gente? Estou falando como um todo. Então, isso sim pode levar lá na frente a um quadro de diabetes tipo 2. É o aumento de peso, não o açúcar propriamente dito. Perfeito. Mito ou verdade? Aqui no BG, diabéticos não devem consumir frutas? Olha aí, gente. Isso é uma pergunta que chega sempre. Mito, tá, gente? O diabético, sim, pode consumir fruta. Mais uma vez, eu falo da questão da moderação, da quantidade. A quantidade aí é a chave de tudo, tá bom? Doutora, eu não posso consumir mais banana, mais mamão? Pode sim. A gente tem que pensar o seguinte, uma porção de fruta, 1 a 2 no máximo do dia, não teria problema nenhum. A gente tem que pensar o seguinte, é nessa quantidade, tá certo? Vai comer uva, que tem apenas um cachinho de uva pequeno? Pode sim, aí com 15 gominhos de uva, sem nenhum problema. Uma unidade de laranja, uma unidade de maçã. Eu sempre coloco o punho como forma de demonstração, porque é isso, é uma única porção, tá? Se você trocar a fruta pelo suco de fruta, aí já não é uma boa opção, tá? Porque para se fazer um suco, você precisa utilizar uma quantidade maior dessa fruta, tá bom? Doutora Alessandra, olha, as dúvidas... Fruta, porque também tem fibra. As dúvidas são muitas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar na semana que vem. Muitas, Thiago. Muitas dúvidas sobre mito, né? O que é mito, o que é verdade para a alimentação, especificamente para o diabético. Então, assim, a gente já fica com esse compromisso firmado. Semana que vem a gente vai tirar mais dúvidas sobre o que pode e o que não pode. Minha querida doutora Alessandra Gama, mais uma vez... Muito obrigado, viu? Bruno, que eu quero mais tempo para falar sobre isso. Aí você resolve porque com as Bruno. Dúvidas são muitas. O nome dele é Bruno Góes, conhece? Bruno, preciso de mais tempo, porque é um assunto bem interessante, que interessa a todos. Com certeza, com certeza. Geral. Então, com certeza. Próxima semana a gente retorna. Com certeza. Um grande beijo para você. Até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Bom dia a todos.